o programa Coração Valente. E hoje, nada mais, nada menos, ela voltou. Ela voltou no sábado passado, ela me deixou sozinha. Vocês viram que eu fiz um programa triste, né? Tava meio desanimado, porque minha lindíssima e queridíssima esposa não estava comigo. A paz do Senhor, minha querida e linda Elizabeth. A paz do Senhor, estou feliz de estar aqui. Fiquei triste, acompanhando em casa, né? Mas, graças a Deus, vou estar aqui firme e forte todos os sábados, se Deus quiser, e conto com a presença de vocês. Glória a Deus, muito bom, né? Ela estava enferma, estava doente, mas Deus é aquele que dá a cura, né? Se nós cremos na cura, Deus é aquele que está aí com a mão estendida para entregar a cura na tua mão. E está comigo também hoje aqui, novidade, hein, pessoal? Novidade, hein? Nunca participou do meu programa e hoje ele está aqui. O pastor Jefferson. A paz do Senhor, pastor Jefferson. Glória, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Eu já agradeço desde já essa participação que meu irmão e amigo fez o convite para nós estarmos hoje aqui falando do amor de Cristo. Glórias a Deus. Olha que bênção de Deus. Olha o que está chegando para nós aqui, uma balinha. Né? Hoje a gente vai falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, chupando uma balinha. A boca ficando adocicada. E você já sabe quem está aqui comigo, né? O homem do programa, Jesus é amor, pastor Benedito Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui junto com o nosso irmão cooperador Valmir no programa Coração Valente, para lhe dizer que Jesus garante a minha e a sua vitória e que juntos possamos fazer um programa que alcance a vossa vida e que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Minha esposa, conecta aí para mim, fazendo um favor, para mim ficar ligadinho aqui. Glórias a Deus, né? Irmãos queridos e amados, eu vou começar hoje de um jeito diferente. Eu sempre tenho começado trazendo um texto, uma reflexão da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu vou começar a falar de Cotia. De Cotia, vou tirar um minutinho para falar da nossa cidade aqui, que é Cotia. Cotia, o que está acontecendo com Cotia? Cotia ali tem um bairro chamado Jardim Guerreiro. Jardim Guerreiro. E tem uma rua lá chamada Rua 9 de Julho. Irmãos, queridos e amados, tem uma igreja, uma escola estadual ali. E está no abandono, passa ônibus, criança, e está puro buraco. Os moradores de lá que estão pegando saco de entulho, jogando dentro do buraco para os ônibus terem que passar, ou até mesmo os carros. Por que nós estamos nesse caos todo? Esses dias nós falamos de ponto de ônibus, que colocaram todo no centro de Cotia, só faltou colocar uma cadeira de praia, né? Que ia ficar mais legalzinho. Colocasse um todo numa cadeira de praia, né? Já fica bom, ótimo. Aí as pessoas iam vir pra cá achando que era uma cidade litorânea. Pensava que era um litoral, porque já o todo já tá ali. Colocou a cadeira de praia, então é mais um repúdio meu aí, prefeito. Vamos dar uma olhada para a nossa cidade. Olha os ônibus sucateados. Foi tanto falado da empresa de ônibus que nós necessitamos de uma empresa para dar mais um digno para os trabalhadores, e nós estamos esquecendo, estão deixando na mão. Então, meus amados irmãos, vamos dar uma força ao prefeito, vamos dar mais uma olhadinha, para que nós possamos valorizar nossa cidade, cheio de buracos, sem ponto de ônibus, mato nos pontos de ônibus, ônibus sucateados sem freio. Esses dias foi uma motorista, eu vou começar a fazer, sabe o quê? Gravar eles, vou gravar, fazer uma entrevista e soltando no ar, para você ver os próprios motoristas falando da situação dos ônibus, tá bom? Então, vamos dar um alô aí pra gente, vamos dar uma atenção aí, não vamos esquecer, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, prefeito. Amém? E nós estamos aqui do nosso lado fazendo o nosso serviço. Nós vamos fiscalizando, porque a profissão do vereador mudou. Não é fiscalizar. Hoje é eles pintar rua, podar árvore, carregar saco, não fiscalizar mais. Então vamos nós fiscalizar. Às vezes você não está sabendo, você não é nem obrigado a saber, porque está faltando fiscalização. Amém? Vamos lá. Hoje eu quero começar dando início falando de pecado. Hoje uma pessoa veio para falar comigo e perguntou para mim o que é pecado. O que é pecado?
E eu respondi bem assim: pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. E a pessoa, pastor Jefferson e pastor Benedito, a pessoa não contente, ela veio perguntar para mim: o que é que não agrada a Deus? Glória a Deus, né? Santo Deus. Santo Deus. Eu respondi para a pessoa: se você tem a capacidade de fazer o bem e você não faz, você também está cometendo pecado. Pecado é tudo aquilo que é ilícito. É tudo que é cabível você fazer e você não faz. Vamos analisar bem. A mentira é um pecado? Você que gosta de mentir, você que gosta de desviar algo do seu emprego, do teu trabalho, que não é seu, e você traz um uniforme a mais, você consegue trazer um caderninho a mais, trazer um papel higiênico, algo que não é teu. Você acha que Deus está se agradando de você? Tenta passar por isso. Analisa você tendo um funcionário dentro da sua casa e ele está levando as coisas que você compra para a sua casa. Você acha que isso não é pecado? Subir nas costas de alguém, pastor Jefferson. A pessoa, você está trabalhando e eu subo de cargo através das suas costas, te queimando, puxando o tapete, pastor Benedito. Será que isso é pecado ou não é pecado? Como é que Deus olha para isso? Será que ele tem uma forma boa, uma forma elegante de estar olhando para você quando você está subindo no carro, nas costas de alguém, puxando o tapete do seu amigo e do seu colega? Então, vamos analisar o que é pecado, né? Vamos prestar atenção. Pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, é tudo aquilo que você faz ilícito. Tudo que você faz ilícito é pecado, né? Pastor Jefferson, começar com você aqui, meu querido irmão. Qual é a palavra que você tem aqui para os nossos ouvintes que estão ouvindo? O que você tem a dizer para os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo agora? Glória a Deus. É interessante falar sobre pecado, que a Bíblia dá respaldo para isso, quando a gente comete ou sai fora da palavra. Todos, em geral, todos os países conhecem o que é certo e o que é errado. Mesmo você conhecendo a verdade e não praticando a verdade, já comete pecado. Glória a Deus. Porque você conhecendo a verdade e mesmo assim você comete ou desliza, você já cometeu o pecado. Porque a palavra fala, não adulterais. Nós falamos sobre isso, sobre placa de carro. Não é adulterar sobre que eu traí minha esposa. Não é sobre isso também. E isso também se torna um pecado. Mas adulterar uma placa, nós estávamos comentando sobre isso. Verdade. E isso, o cara conhecedor da palavra, é ainda um pouquinho pior para ele. Porque ele conhece mais a verdade. Mas mesmo a gente conhecendo a verdade e praticando a mentira, já é pecado. Já foi fora da palavra. É por isso que o homem só é decaindo quando ele se afasta de Deus, do Todo-Poderoso. Porque Deus, ele quer sempre ter um relacionamento conosco. Mas nós que nos queremos, nós sempre que afastamos. Por isso que a palavra fala bem claro. O homem amou mais as trevas do que a luz. Glória a Deus. Tá aí, né, meus queridos e amados irmãos? Vocês começaram a perceber o que é pecado, né? Se você tinha dúvida, ou se você ainda tem dúvida, eu acho que vocês agora não tem mais. Porque o que é pecado? Lá no livro também de Tiago 4,17, diz bem assim, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. É o que nós estávamos falando agora há pouco. Está lá no livro de Tiago. Então, se você tem capacidade para ajudar, coisa simples, básica, pastor. Você está na sua igreja. Você tem um programa de rádio. E eu estou lá, não te sigo. Não compartilho. Eu também não estou fazendo bem. Eu estou fazendo mal. Porque eu congrego no teu ministério. Faço parte ali do teu ministério. E não sigo as suas denominações. Eu também estou cometendo um pecado. Porque eu não estou ligado na mesma fiação no seu ministério. O que o senhor me disse sobre isso aí, pastor Benedito? Glória a Deus. Eu costumo dizer que em todo tempo em nossas vidas é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem andar por emoção, querem andar nas suas vibes, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos traz uma maturidade. O que é uma maturidade? É eu entender
que não estou aqui para passar um tempo, mas se eu faço parte de um corpo, Amém. e não procuro estar unido naquele corpo, um pé não pode estar no lugar da mão, o olho não pode estar no lugar do nariz, Fala aí, Jesus. o braço não pode estar no lugar da costela. Então um corpo bem ajustado, ele produz frutos. E de que maneira? Se você for na feira e comprar 1 quilo de batata, vai vir algumas batatas. E algumas batatas, elas têm lá aquelas unidades separadas. Mas quando você coloca aquela batata para cozinhar e você faz um purê daquelas batatas, então ela se torna uma unidade que está tudo misturado. Certo. Então, quando as pessoas entendem isso e se unem, então de fato que tem um ditado popular, qual, pastor? Que a voz do povo é a voz de Deus, porque se une. Não tem presidente da república, não tem prefeito, não tem vereador, não tem ninguém. Quando a massa humana se une, por mais poder que o homem tenha, ele chega a tremer só as pernas. Porque não é uma pessoa, mas milhares de pessoas unidas ali. Verdade. Para combater aquela situação. Isso quer dizer o quê? Que estão no mesmo corpo, na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma convicção. Você quer ver um exemplo? Estão falando, colocaram aí sobre uma juventude do nosso país, se não for da memória, Z, que eu não entendo o que é isso. Aí vem aquele rapaz lá, aquele senador lá, o Nicolas Ferreira, lá em Minas, e faz uma caminhada, você viu quantos milhões de pessoas? Isso ali é unidade. É unidade, verdade. E eu vou dizer para você, não tem um governante que não tenha medo do poder de uma massa humana. Isso eu estou dizendo no campo físico. E se for para o campo espiritual, um povo desse unido em jejum e oração, não tem inferno que prevaleça. Quer dizer que é o poder da união? É o poder da união. Glória a Deus. É igual uma corrente. É igual a corrente. A corrente é formada por elos. Nós somos um elo. Graças dando a mão para você. E quando nós você dá a mão para ele. Quando nós fizemos isso aqui, ó. Aleluia. Quando nós fizemos isso aqui, muda até a história. E vou dizer outra coisa. Cientificamente, se tiver uma pessoa, pode estar no país ou em outro país, quando o povo se une numa fé, em oração, aquele corpo, onde ele estiver, ele sente aquela diferença, ele começa a reagir. Porque cientificamente a fé é algo que visita aonde a pessoa estiver, ou no Brasil ou em outros países, ali muda a história da pessoa. E provado cientificamente que quando você dobra o seu joelho para orar e faz isso daqui para orar, o seu frontal circula mais sangue, melhora milhões de vezes mais. Então, meu querido, a união, ela não faz o açúcar, mas a união do povo, da massa humana, faz diferença no campo físico e no campo material. Então, um corpo bem ajustado só tem glória. Então, a fé é algo sobrenatural. É o sobrenatural. Alcança o impossível. Alcança o impossível. Muito bom. Ó, você quer ver um exemplo? Você disse agora há pouquinho aí sobre a nossa cidade de Cotia. Não tem um prefeito na história de Cotia que foi tão bem voltado como esse último prefeito. Se não me for a memória, teve 83 mil votos, um negócio assim. Sei que foi a maioria das pessoas do município de Cotia acreditou nele, que ele iria mudar a cidade para o melhor. Tem algumas coisas que eu não procuro nem entrar, porque não tem como mexer em ônibus. Por quê, pastor? Porque mexer no ônibus municipal é uma coisa. Agora, MTU pertence ao Estado. Então tem que ter um jogo muito grande de cintura com o governador para melhorar algumas coisas. Agora, o que nós podemos entender, que como cidadão de Cotia, eu digo que está assim... no projeto deles trazer o metrô, né? Eu digo...
Vamos ver. A questão do metrô, em Vargem Grande para Maldobuena é tão perto. Eu já tenho um trem. Então as pessoas têm muitas facilidades. Agora, o que eu quero dizer, que eu olho assim, e que nós podemos entender é o seguinte, que o prefeito atual de Cotia, ele já está mais de um ano, então ele não pode atribuir agora o antigo prefeito, porque o que tinha de contrato já acabou os contratos, então nós precisamos melhorar a saúde, precisamos melhorar um monte de coisa. É fácil? Não, mas depende de entender o seguinte, eu fui eleito com a quantidade de votos que eu preciso representar aquelas pessoas que confiaram em mim. E também, com todo respeito, não depende somente do prefeito, porque depende de um grupo de assessores, um grupo de secretários, um grupo de modo geral. Então, que as pessoas venham a ter, simplesmente, Valmir, o bom senso. Sabe o que é o bom senso? É se colocar no lugar daquele cidadão, daquele pai de família, Verdade que mesmo. se levanta às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, para ir pegar um ônibus tão longe, uma estrada mal sinalizada, Verdade. não tem uma lâmpada decente, não tem um ponto de ônibus decente, não tem uma segurança. Então as pessoas têm que entender o seguinte, é olhar para aquela periferia, para aquele povo que ainda acredita que algo vai mudar, que ainda dá um voto de confiança. Verdade. Porque muitos que estão entrando aí no seu carro, entrando no seu carro, acabou a história, eu quero saber de nada. Não quero saber de nada. Agora é aquela mãe que está no ponto de ônibus, que vai trabalhar, tem que chegar a tal hora para pegar a criança na creche, ou aquele sofrimento. Então que nós precisamos, eu costumo dizer assim, ó, nós temos que começar a ser humano. Isso, ser humano, não tem nada a ver com a sua religião, com o que você segue ou deixa de seguir. É ser humano, é se colocar no lugar daquela pessoa. É aprender a servir. Porque a própria Bíblia diz, para todos os governantes, a Bíblia diz assim, que aquele que governa se coloca no lugar do que serve. É verdade. Se coloca no lugar que você serve. Você vai num posto de saúde. Um exemplo. Não vou nem falar de posto de saúde, vamos falar de especialidade aqui, ó. Pessoas que eu conheço estão 1 ano esperando para passar com um cardiologista na policlínica. 1 ano esperando. É um absurdo isso. 1 ano. Aí nesse ano a pessoa morre. A pessoa morreu, mas não foi porque a doença, não foi uma fatalidade, porque foi negligência do próprio município. Verdade. Ou do próprio assessor do posto de saúde, do próprio secretário, até chegar ao prefeito. Verdade. Isso é no modo geral. Nós precisamos ser humano. Verdade. Humano. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Nós não estamos na pior cidade do país. Nós estamos numa das melhores cidades do país com arrecadação para cuidar da população. Porém, mal administrado. Para nós encerrar o assunto da política, só queria dizer algo que devia ser lei. Devia ser lei. Todos os prefeitos, vereadores deveriam frequentar os órgãos públicos, escolas e hospitais. Devia ser lei, devia ser lei. E os filhos de vereadores também tinham que estudar em escola isso que eu tô- estadual, exatamente. não em escola particular. Sei, devia ser lei. Todos os vereadores, políticos, prefeitos estudarem nas escolas do órgão público. Escolas municipais, escola estadual, hospitais. Porque fica muito fácil para eles, né? Vamos lá? Vamos lá. Meu amado irmão, vi que você abriu a Bíblia aí, já. Você vi que você tá doido aí para acender o pavio. Oh, glória a Deus. Então, acende o fogo aí. Aleluia. Toca fogo. pavio que fumega. Pavio que fumega. Eu falo que a Bíblia dá respaldo para isso. E ele falou sobre Tiago, e eu fui em Tiago, capítulo 2, versículo 9. Olha. Mas você faz exceção de pessoas, comete pecado. Se eu falo que eu amo meu irmão ou a minha irmã, mas eu já faço exceção de pessoas, ou dele ou dela, já cometi pecado. E foi assim com Pedro, que ele estava com a turma. Quando Paulo chegou, ele foi se afastando e Paulo repreendeu isso. Então, quer dizer, a Bíblia dá respaldo. Mas se você faz exceção de pessoas, comete pecado. E sois redaquidos pela lei como transgressores, como lei da palavra. E se eu também, como estava falando sobre isso, se eu passar um farol vermelho,
eu já cometi também pecado. E isso eu estou transgredindo a lei humana também. Não é só a lei de Deus. Mas se tem lei e regras, eu também estou cometendo um pecado. Verdade. E é forte. Aí o que é pecado? Está aí, está explicado. E nós vamos continuar falando sobre pecado. Porque pecado, tem pecado para a morte e tem pecado que não é para a morte. Verdade. E nós podemos entrar nesses assuntos ainda. Vamos lá. Glória a Deus. Lá em Lucas 15, 11, lá tinha um homem que tinha 2 filhos. 2 filhos, pastor. Glória a Deus. O mais velho dele era aquele que sempre andava ao lado do pai. É aquele que sempre estava ajudando o pai. Ele sempre tinha seu compromisso e nunca cobrou o seu pai em nada, pastor. Verdade. Pastor Jefferson, Elizabeth. Nunca cobrou nada. Só que ele tinha um filho mais novo, mais jovem. Porém, esse filho é um filho que foi mais, que se preparou, estudou, que ele deu um pouquinho de educação na escola. E esse filho, às vezes que acontece com a gente, nós damos sobrecarga para um dos filhos e esquecemos do outro. Começamos a mimar, começamos a coçar a cabeça. Seu filho mais não deixa você de ligar uma televisão. Seu filho não deixa você mais entrar no teu carro sem que ele fique no teu colo, que você não possa dirigir direito um carro. Você não tem mais autoridade para com seu filho. E o seu filho, você está esquecendo que um dia ele vai crescer. E quando ele começar a crescer, as atitudes dele vai ser pior. Vai ser pior. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele começou a olhar porque os coleguinhas deles estavam andando com algo melhor. E ele falou: pai, por que você não me vende ou me dá a minha parte que cabe para que eu venha sair daqui? Para que eu venha ter uma vida de abundância, uma vida que eu vou trazer alegria para o Senhor, trazer mais apreendimento em sua vida. Ao invés de a gente viver essa vida mesquinha que nós estamos vivendo aqui, e o outro filho mais velho trabalhando, o pai tendo funcionário, e esse filho e esse outro mais jovem sem compromisso, é o filho amado. E o seu pai, com o coração endurecido, sabendo que ele ia quebrar a cara, mas porém, não deu rédea para o seu filho, deixou que seu filho fizesse o que queria, até mesmo conturbar a tua paz aonde você estava, em um mercado, fica choradeira, eu quero isso, eu quero aquilo. Dessa maneira. Aí você não teve mais controle. O que você fez? Então vou soltar. Passarinho criou asa. Pastor Benedito, ele quer voar. Deixa, não dá mais, você não consegue mais dar rédea nele. Você vai ter que soltar para que o mundo possa educá-lo. Porque o pai não teve capacidade. O pai, no momento que teve que educar, ele afrouxou. Ele afrouxou a rédea. E esse menino, pastor Jefferson, ele foi para o mundão, achando que a vida dele estaria melhor sem o pai. Ele ia trazer riqueza, ia comprar mais cavalos, mais carros, né? Hoje em dia, iPhone, celular de primeira categoria, né? Achando isso, desrespeitando um pai, desrespeitando a mãe. O que a Bíblia me diz, senhor Jefferson? De um filho que não respeita um pai e que não respeita uma mãe. Será que a vida de um filho é abençoado? De um filho que não tem a capacidade de respeitar um pai e uma mãe? Será que esse filho tem uma vida digna? Ele pode ser até rico em material, mas espiritual nunca vai ser abençoado. E esse filho, pastor Benedito, ele foi para o mundo. Você sabe o que foi que aconteceu, pastor? Sei. Então me explica, por favor.
Oh, glória. Coisa boa é você ter um ponto de referência. Infeliz do filho que quando sai do seu lar, ele tem um ponto de referência porque a qualquer momento ele pode voltar. Porque ele sabe que vai ter sempre uma porta aberta para ele. Mas um filho, quando ele perde a herança para o seu pai, se seu pai estando vivo, ele já está dizendo que desejando a própria morte do seu próprio pai. Já é uma afronta. Eita, Jesus. Já é uma afronta. E onde não há obediência, há rebeldia. E onde há rebeldia, há entidades malignas. Aí, Jesus, fala. E eu vou te mesmo, provar para você. Prova aí, pastor. Porque quando esse rapaz sai, enquanto ele tem dinheiro, Ele tem amigos? ele estava rodeado de amigas e amigos. Mas o tempo nos mostra que ele não soube administrar o que ele tinha, e ele consumiu tudo com seus amigos. De tal maneira que esse rapaz se viu em situação de desesperos, que é o que mais está acontecendo nos dias de hoje. E esse rapaz, ele foi procurar um serviço. E um fazendeiro lhe deu a oportunidade de ir apacentar os porcos, mas diz assim: você não tem direito de comer as pelotas dos porcos, em outras palavras, as lavagens dos porcos, a comida dos porcos. Olha que estado uma entidade colocou uma pessoa que tinha uma cama, que tinha um lado do pai, que tinha um lado da mãe, e agora ele não tem conforto nenhum, ele está como um andarilho já, apacentando porcos, e ele não é digno de comer mais nem a comida dos porcos. Olha o estado. Mas a felicidade desse rapaz, que mesmo o mal batendo sobre a sua vida, destruindo a sua vida, ele para refletir a sua vida. E aqui vem um segundo ponto, onde uns tiram a sua vida, onde uns se afundam mais, mas ele refletindo a sua vida e disse assim: voltarei à casa do meu pai, porque lá até os jornaleiros têm pão e água para comer. Quer dizer, os empregados do meu pai estão melhor do que eu. E vou voltar a ter com meu pai. E vou dizer para ele: pai, eu pequei contra ti, chega a me arrepiar, ó, e pequei contra o céu. Santo Deus. Mas, pastor, um minutinho só. Então ele voltou? Voltou. Ele voltou para o pai dele? Voltou. Depois de reconhecer. Então quer dizer que se ele voltou, o pai aceitou? Aceitou. Ele reconhecer a burrada que ele fez na vida. Por isso eu falo: jovem, não troca seu pai por uma aventura. Não troca seu pai por uma noitada. Respeita seu pai, respeita sua mãe. Para de bater de frente. Por quê? Porque muitas vezes o que parece bem aos seus olhos pode ser o fim da sua vida. Ô pastor, mas então Deus castigou ele por ele ter sido rebelde? Deus não castigou ele. Foi uma escolha dele. Então tem escolhas na minha vida e na sua vida que traz a sequela. E qual foi a sequela? Vamos dizer assim, um Deus que muitas pessoas buscam ele, que é o Deus Mamon, que é a ganância pelo dinheiro. Enquanto ele tinha dinheiro, aparentemente ele tinha amizade, ele tinha amigos. Isso. E logo chegou a um estado de calamidade, foi embora os amigos. Porque enquanto você está fazendo um churrasco, um banquete, festas, aparentemente você está cheio de amigos. Mas os verdadeiros amigos se revelam nas dificuldades. Você quer ver um exemplo? Uma historinha que eu li. Um pai matou um boi para fazer um churrasco e falou: filha, vai aí na rua e chama todos os nossos amigos.
Eita, Jesus. Todos os nossos amigos. E a menina saiu dizendo assim, olha, a casa do meu pai pegou fogo, a casa do meu pai pegou fogo, a casa do meu pai pegou fogo, a casa do meu pai pegou fogo. Quem pode ajudar meu pai? Apareceu no meio de todos os amigos 6 pessoas. E o pai chegou para a filha, ô filha, você não chamou meus amigos? Eu chamei, pai. Eu falei que a sua casa estava pegando fogo. Eita, Jesus. E só apareceu 6. Ah, de calamã. Glória a Deus, aleluia. Esses são seus amigos, pai. Glória a Deus. Esses são seus amigos. Deus, você entendeu aí a história? Jesus. Para comer, beber e farrear, estamos assim. Verdade. Na hora da precisão se revelam os verdadeiros amigos. Amém. Para me chegar em você, só vou dar uma conclusão aqui. Que pelo que eu ouvi aqui, pelo que eu entendi, o pouco que eu entendi, esse jovem saiu, mas pela atitude dele, pela rebeldia dele, que minha querida esposa perguntou se Deus O castigou, né? Mas na realidade Deus não castigou. Foi a atitude dele, pela ganância dele, achando que ele ia ter uma vida melhor, e ele se enganou. Só que Pedindo a herança dele antes do tempo, né? O pai tá vivo. Só que tem um problema aí, pastor. Graças a Deus, a porta do pai estava aberta. Graças a Deus, o pai aceitou você de volta. Você entendeu? Que às vezes você não entende o trabalhar de Deus. Você vira as costas para um pai e para uma mãe. Mas um pai e uma mãe jamais vira as costas para você. Para você pode valorizar o seu vizinho, você é amiga do trabalho, e às vezes você esquece de valorizar o teu pai e tua mãe. Às vezes, para até mesmo dar um copo com água para tua mãe, você reclama. Você reclama. Às vezes sua mãe está enferma, você não vem visitar. Você não vem visitar. Mas um amigo, um colega, tu vai visitar, e sabendo que no momentos difíceis, que teu pai e tua mãe irá abrir a porta para você, e sabendo que às vezes, através disso, cria um grande problema com os outros que estão ali, pastor. Às vezes cria problema na volta. Sim. Às vezes a sua volta não é uma volta cheia de alegria, é para o pai, mas às vezes para o teu irmão não é. O fardo se torna pesado. Então valorize enquanto há tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Presbítero Francisco. Pastor Jefferson. Glória a Deus. Pastor Prestemos algo aqui, muita atenção, que o filho saiu. A palavra vai falar que ele saiu, mas a casa não parou de trabalhar. Entenda aí. Vai pegando aí. Os trabalhadores estavam ainda trabalhando. O pai estava trabalhando. A casa não parou. A casa não estava triste. Ei, você pode até ter saído da presença do Senhor, mas a casa está trabalhando, está orando, está buscando. Ei, só de braço aberto esperando você voltar. Porque a Bíblia vai falar que ele caiu em si. Quer dizer, ele raciocinou o que ele fez sobre pecado. A Bíblia vai falar que isso aqui é um pecado contra o pai. Então a casa está trabalhando. Então o pai não foi atrás do filho. Ele reconheceu que ele pecou e foi atrás. E o pai estava onde? Na casa. Os trabalhadores estavam fazendo o quê? Trabalhando. Então a casa não para. Você pode até ter saído da presença, mas a casa não parou de trabalhar. A casa não parou de orar por você. Você pode até ter saído. Estou começando a me arrepiar. Glória. Aleluia. Estou começando a sentir a graça. Porque caiu em si. Você saiu porque em má influência. Mas quem teve má influência foi o anticristo. E Jesus tem uma palavra certa. Ei, filho, estou de braço aberto. Eu tenho um anel. Eu tenho o melhor cabrito para você. Eu tenho o melhor manjar para você. Porque quando você volta, você tem a melhor roupa. Você tem o melhor anel. Ei, volta para o caminho. Ele te limpa. Ele te lava. Você sai do pecado. É uma nova criatura. Um novo caráter. Porque a casa não parou. Porque
Quando ele voltou, a Bíblia vai falar, vamos imaginar aqui, que ele caiu em si, parece que eu estou vendo ele cair bem na guia, sentou, raciocinou o que ele ia falar para o pai. Ele raciocinou o que ele ia falar quando ele chegasse para ver o pai. É a mesma coisa quando nós erramos com Deus, pecamos com Deus, e a gente vai querer, será como é que eu posso falar com Deus? Vai querer colocar a palavra certa. Ei, Jesus sabe. Não precisa querer mentir para ele não, que ele sabe todo o pensamento. Sabe. Não sabe. querer procurar a palavra certinha para você querer se consertar. Ei, abre o coração, um coração aquebrantado, ele sabe. Um coração aquebrantado, ele sabe. É por isso que Jeremias, em Lamentações capítulo 3, versículo 21, ele vai falar assim, ó. Me lembrei das coisas, aí haja esperança. Tem esperança para você. E a esperança diz que é a última que morre. Ei, ele já ressuscitou. Essa esperança já ressuscitou. Ela não morre mais. Porque a esperança, me lembrei. O que é lembrar? É das coisas passadas. Mas eu tenho um futuro a seguir. Eu tenho um presente a seguir. A casa não parou. Os trabalhadores estão trabalhando. Né? Quando você vai chegar, o próprio pai já abraça e fala, ei, mata o melhor cevado aí. Eita, Jesus. Então quer dizer, artigo definido. Glória a Deus. O melhor cevado, quer dizer, já estava te esperando. Tem coisa melhor para você. Na casa do Senhor tem coisa melhor. Aí no mundo não presta. Aqui na casa de Deus presta. Aqui na casa tem o melhor. Aqui na casa tem unção, tem graça, tem renovo. Na graça de Deus, a casa de Deus tem trabalhadores que estão orando por você, pela tua alma. E a casa não para de trabalhar. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Elizabeth, minha querida, tem alguém falando alguma coisa aí no nosso YouTube? Quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando no nosso programa. A nossa irmã Tati, o esposo dela está vendo a nossa live pela primeira vez, o Cleidson, está lá assistindo. Cleidson, um forte abraço. A Rai também está, Paulo, Giovana, Gabriel. Quero agradecer a todo mundo pela força que está nos dando no nosso programa. Glória a Deus. Como é o Cleidson, né? O Cleidson. Cleidson, que eu falo sempre o nome errado e minha esposa me xinga, rapaz. Isso é o Senhor. Como é que eu chamei ele aqui? Francisco. Francisco, eu vou. Em nome de Jesus. Ó, Cleidson, forte abraço. Forte abraço para você. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus possa você venha tomar posse da vitória. E não é em vão você estar assistindo esse programa, não. Está aqui verdade. Comigo aqui, ó. Pastor Benedito. Pastor Benedito, ele está no YouTube, né? Está no YouTube. Está no YouTube, Pastor Benedito. Pastor Jefferson. Pastor Jefferson. Pastor Jefferson. E eu e minha esposa que você já conhece e que Deus possa estar abençoando você. E eu tenho novidade para você daqui a pouco. Glória a Deus, daqui a pouco tem uma novidade para você aí, tá bom? E dizer para vocês também, meus queridos e amados irmãos, que eu tenho aqui um canal ali no TikTok. Que vocês possam estar me acompanhando, vocês entram ali, o pastor Jefferson, o pastor Benedito. Aleluia. Sabe o que é, pessoal? Eu peguei esse abençoado da Covid e para mim é uma luta. Irmão, se você está vendo esse esboço aqui, isso aqui não é porque eu quero. Às vezes, se você me perguntar no que está mulher de fluxo de sangue, que eu já li 1900 vezes, eu não vou lembrar. É uma luta que eu estou passando, meus queridos irmãos, que não é fácil. Para mim isso aí é muita tristeza para mim. Às vezes um versículo bíblico não lembrar mais onde está. Entendeu? E aí é com o nome de pessoas. Eu espero em Deus que eu não errar o nome da minha esposa, porque aí eu vou ter problema. Aí eu vou ter problema, né? Vocês me entendem. TikTok, Valmizando, dá uma força lá pra gente. Tem uma vitrine maravilhosa lá que vocês entrarem lá. Vai ter, aqui ó, que eu estou aqui no TikTok, vai ter uma vitrine vocês têm Bíblia, o que vocês quiserem lá, a gente tem lá, ou a gente coloca lá pra vocês. E quem quiser nos abençoar, quem nos abençoar aí, está no YouTube, gente, olha o Pix aí. Olha o Pix aí, gente. Ajuda o coração valente. Coração valente, esse dia ficou triste, ali meio calmo, tá? O pastor fala comigo, minha esposa, vamos lá.
E glória a Deus, estamos aqui. Então, não deixa o pavio que fumega apagar. Aleluia. Isso mesmo, vamos compartilhar com as pessoas. Avisar do nosso programa para estar acompanhando todo sábado. E o nosso programa é todo sábado, das 15h10 às 16h10. Só falta errar também. E na sequência, tem outro programa abençoado, falando a verdade da palavra de Deus, que é o programa Jesus é Amor, com pastor Benedito Souza e pastor Jefferson, não vou falar mais. Aleluia. Não vou falar mais. É Jefferson com G. Com G. Com G. É, com G. Difícil, hein? Camarada enjoado. Enjoado, hein? Jefferson com G. Então, meus amados, sigam nós, dá uma força pra gente. São programas novos, tanto o meu como o do pastor. E graças a Deus eu tenho certeza, se vocês estão nos acompanhando, porque você está gostando. Está gostando do nosso programa, né? Em breve vai vir outros convidados, mas os meus convidados queridos hoje estão aqui. O outro é o pastor Renato Fernandes, também, que eu gosto. Ele está na live também. O pastor Renato está aí. na live. Aí, ó, um forte abraço, meu pastor querido Renato Fernandes. Que Deus abençoe a sua vida. Vem comigo que você não perde. Amém? Então vamos lá na palavra. O recado já foi dado. Já foi dado. Tá tudo certo. Tudo certo. O pastor ainda tá com a chama acesa ainda. Eita, glória. Tá doido para dar mais uma paulada aí. Então, Mas hoje, aleluia. Hoje, engraçado, né? Deus me chamou para correção. Você acredita? Hoje, olha que negócio estranho. Então isso. fale, pastor. Olha que engraçado. Hoje eu preparo as coisas tudo de um jeito. Hoje eu vim no caminho pensando naquela tal daquela mulher sunamita. Aquela mulher que chegou para fazer, sabe? Fez uma casinha, preparou um cômodo, colocou uma cama, as coisinhas ali para um profeta, quando passar lá, tomar um café e repousar um pouquinho. Eu vim preparado. Só que as coisas foi revirando, né? Chegamos aqui no que é pecado. Chegamos aqui no filho pródigo, só que agora eu vou dar um pulo para uma situação diferente, pastores, uma situação diferente. Para onde que eu vou? Para um homem que tinha um conhecimento do Espírito Santo de Deus, porém, quando chegou a ver o ouro, os olhos dele deu uma balançada, pastor. Ele olhou assim e falou, nossa, como é gostoso o ouro, como é gostoso o din-din, o dinheiro é bom demais. Quem é esse homem? Balaão. Balaão era um homem que a turma tinha muito respeito por ele. Tinha muito respeito, pastor Benedito. Porque ele é um homem que quando abria a tua boca para falar, acontecia. Só que Balaque ficou sabendo, Moabe ficou sabendo que Israel estava se aproximando. Aí Moabe falou bem assim, eu preciso consultar esse homem. Quem sabe pelo meio ele dá uma amaldiçoada ali, né? Mas aquilo, irmão, que Deus abençoou, não tem como amaldiçoar, não. Tem não. Ei, não adianta fazer trabalho de macumbaria, feitiçaria, não, porque aquilo que Deus abençoou não vai dar certo, não. Você vai jogar seu dinheiro fora. Amém. Você vai jogar dinheiro fora, pastor Benedito. Porque quando a gente coloca o joelho no chão e começa a falar o nome do Senhor Jesus, pode trabalhar, pode bater seus repiques. A palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 12, que o Senhor fala para Abraão, aquele que te abençoar, eu o abençoarei. Stop. Aí vem o pega. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Você entendeu aí? Então, se você quiser abençoar, amém. Não quiser abençoar, fique em silêncio. Você não arrumar dor de cabeça? Verdade. Ô diretor. Diretor, tá me ouvindo aí? Tá ouvindo não? Tá não. Eu vou falar pra ele tirar esse relógio aí, porque tá de brincadeira, viu? Já está acabando o programa, Poxa né? vida, Passa o tão programa passa rápido. Então, meus amados irmãos, nós temos ainda 10 minutos, né, pastor? Sim. Vamos Temos 10 resumir. Felizmente é assim, é rápido, né? Ele chegou a falar para mim que 1 hora passa rápido, mas é tudo no tempo do Senhor Jesus, né? Então, essa aqui fica para a próxima. Eu quero ouvir o que o pastor
Pastor Jefferson tem para falar de Deus para mim e para você e para vocês que estão nos ouvindo aí. Fala aí, meu querido irmão. Glória Solta a mais uma voz. vez em nome de Jesus. Falar de Balaão, eu concordo que ele sempre foi profeta. Muitos não acreditam. Alguns pastores falam que não era pastor, profeta. Mas a Bíblia vai falar que ele foi consultar Deus para ver se ele ia. E hoje em dia, muitos se perderam no caminho por causa do dinheiro. É por isso que eu vou deixar em 2 Pedro, capítulo 4, versículo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Esse é o primeiro. Os anjos que estavam ao lado do Todo-Poderoso. Mas não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça. Como Balaão não quis, mas Noé quis pregar. Noé, pregoeiro da justiça. Mais 7 pessoas ao entrar no dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou, e subverso, a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-o para o exemplo aos que viverem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens, abominável. Porque esse justo habitou entre ele, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via e ouvia sobre as obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar o injusto para o dia do juízo, para serem castigados. E agora? Será se Deus é justo ou não? Deus é justo ou não? Fica uma pergunta, porque Deus, ele é justo, ele é amor, mas ele é juiz também. A Bíblia vai falar que todo joelho, todo, sem exceção, o céu, a terra e debaixo da terra. Se Deus não perdoou os anjos, então quer dizer, os anjos vai ter que confessar. Os homens vai ter que confessar. É verdade. E o que está debaixo da terra? Aí só Deus sabe, né? Mas nós sabemos. Ei, volta para os caminhos do Senhor. Não fica no mundo perdido em pecado, se enchendo de lama. É por isso que o salmista ele vai falar assim, ó, me tirou de um charco de lodo e me colocou. Me colocou aonde? Tem o porquê. Porque ele quis sair do pecado. Amém? Amém. Fico com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra abençoada, né? Que Deus possa estar confortando o coração de vocês. E agradecer a vocês que entraram aqui mais uma vez no programa Coração Valente. Aleluia. O tempo não nos espera, né, irmãos? Se Deus tocar no coração de vocês, quiser fazer um Pix, quer dar uma força aí pro programa Coração Valente, tá aí, o Pix tá aí para vocês. E vamos curtir a live também no YouTube, dar um like para ajudar o programa. Candidato a deputado Michel Chaves está aí também nos acompanhando. Chegou agora, que Deus abençoe você. Quem sabe um dia você vem aí, né, para nós bater um papo aqui, né? E pastor Benedito quer falar alguma coisa? Antes do pastor Benedito falar, pessoal, ó, daqui a pouco o programa vai ter mais, hein? Tem mais palavra para vocês aí. Aguarde aí. Daqui a pouco o programa Jesus e Amor já vai entrando aí com vocês, coladinho aqui, coladinho com no programa. nós. Só vão ali no banheiro, já voltem e vai vir palavra para vocês. Aguarda aí. Programa Jesus e Amor. Logo mais, porque nós vamos estar encerrando aqui. Pastor Benedito. O que eu tenho a dizer, se não me foge a memória, o esposo da nossa irmã Tati é Cleiton, né? É Cleidson. E o que eu quero te dizer para você nessa tarde, que não seja a primeira vez, mas será muitas vezes você
acompanhando essa live com a sua esposa. Por quê? Porque Deus está fazendo na sua vida hoje uma grande obra de vitória glória a Deus. na sua vida. Você pode marcar essa data de hoje, que hoje Deus está derrubando os gigantes da sua vida. Eu creio. E mudando Amém, histórias amém. da sua Glória a vida. Deus. Glória Por a quê? Deus. Porque ultimamente você tem se sentido aquela pessoa dizendo nos seus pensamentos, eu estou só, mas a partir de hoje você não está só. Primeiro, você tem uma guerreira do seu lado. Verdade. No campo físico e no campo espiritual hoje, Deus está entrando com providência na sua vida. Para dizer, sabe o que para você? Que não precisa você lutar só. O Senhor vai entrar nessa causa contigo e você vai testemunhar a grande vitória. Há uma Amém. guerra, há uma peleja dentro de você, uma luta, sabe? Mas Deus, nesta tarde, está entrando com providência, só para dizer, só para mostrar para você que Ele tem o controle da sua vida hoje na mão dEle. E deixe Ele controlar, porque você vai testemunhar grandes vitórias. E muitos pensamentos negativos na sua mente, de nervosismo, ó, está sendo dissipado no nome de Jesus. Glória a Toma posse Deus. aí. Glória a Deus. Amém, Receba, irmão Cleidson. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A minha esposa já está começando a falar, hein? Glória a Deus. Olha que eu tô com a garganta Daqui a inflamada. pouco ela vai começar a trazer uma palavra de fogo aí, Amém, igual o amém, pastor. amém. Em nome de Nossos Jesus. amigos pastores que se encontram aqui, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tome posse dessa palavra. Irmão, reflita no que foi falado aqui. Aquilo que serviu para você, pegue. Se não serviu, não pegue, né? E seja feita a vontade do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para vocês também que na Estrada do Imbu, Número 1105, amanhã, às 9 horas da manhã, o culto da família, aonde Deus quer colocar a união para que o nome dele seja engrandecido e as trevas venham perder as forças e o nome do Senhor ser glorificado. Então amanhã, às 9 da manhã, Estrada do Imbu, número 1105, ei, Deus tem uma palavra ao seu coração. glória a Amém. Deus. Vamos encerrar com uma oração? Vamos orar? Vamos orar? 2 minutinhos? Vamos. 2 minutos? Jesus. Vamos lá, pastor? Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Pai. Pai amado, obrigado, Jesus, por esta oportunidade, por mais um dia. A cada um que entrou, Senhor, meu Deus, nessa live, Pai amado, neste podcast. Glória a Deus, Pai amado, no Jesus. coração valente, abençoa, Glória, Pai amado. glória, glória, E Pai glória, querido, esta glória, família de coração valente, Pai amado, que fique firme na presença do Senhor, para a glória do Teu nome. Jesus, leve em segurança a cada um. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade, por mais um dia, cada livramento, a cada um, em nome de Jesus. Eu te peço, porque Tu és fiel, Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és puro, em nome de Jesus. Para o meu irmão aqui, eu vi bem claro, para você, aposentadoria. Oh, glória a Deus. Aposentadoria, bem claro, assinado. Você vai se aposentar e fazer Amém. as coisas. Amém. Amém, Glória a Deus. Aleluia. Um abraço, Paulo Edson. Se era essa a tua... Você ia falar para o público? Não, Não era essa a benção? não. Um abraço, Paulo Edson. Um abraço, Tati. Um abraço, Cleidson. Giovana. Um abraço, Arrai. Gabriel. Muito obrigado por você estar nos ajudando aí, nos compartilhando. A Rai também está nos acompanhando. Deus abençoe todos vocês. Desculpa se eu não falei algum nome, me perdoe, não é na maldade. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Tchau. Tchau, e até sábado que vem. Fica com Deus. Tchau. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.